Bom dia, pessoal. Vamos começar o livro 1964, O Elo Perdido. Vamos começar pelo prefácio. Condensando um zum que já circulava em jornais comunistas e em teses do Comitê Central do PCB, o livro do jornalista Edmar Morel, O Golpe começou em Washington. Publicado pela editora Civilização Brasileira em 1965. Lançou, já no seu título, o mantra que desde então foi repetido incansavelmente em artigos, reportagens, livros, teses universitárias, filmes especiais de TV e vídeos no YouTube. O movimento que removeu do cargo o então presidente João Goulart, no essencial, uma trama do governo americano, uma brutal intervenção estrangeira dos assuntos nacionais, uma manobra da CIA urdida para derrubar um governo nacionalista cujas reformas ameaçavam os interesses do capital imperialista. A Civilização Brasileira era a maior editora comunista do país, dirigida pelo militante histórico Enio Silveira e Edmar Morel, tendo servido ao famigerado Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, da ditadura Vargas, soube adaptar-se rapidamente aos novos ares após a queda do ditador. Ganhou do governo soviético uma viagem a Moscou, que relatou no livro de 1952. Ninguém ignora o que essas viagens significavam na longa história das cooptações e recrutamentos. Não é humanamente possível fazer a lista de publicações e produções que endossaram a tese de Edmar Morel. Praticamente nenhum jornal, canal de TV ou universidade do país, e algumas no exterior, falhou em repeti-la com a constância de que um devoto recitando preces jaculatórias. Mais recentemente, a tese ganhou o apoio de celebridades americanas, entre as quais Noam Chomsky, entre inumeráveis filmes que confirmavam a mesma versão dos acontecimentos, pelo menos um recebeu o prêmio nos Estados Unidos. Tão vasta, contínua e prestigiosa unanimidade é de molde a desencorajar no nascedouro qualquer objeção que possa colocá-la em dúvida. No entanto, toda essa vistosa e idolatrada construção em que se empenharam tantos cérebros, tantas verbas públicas e tantos patrocínios privados, é posto abaixo e reduzido a pó mediante uma simples pergunta. Como é possível que a CIA tenha exercido tão profunda e avassaladora influência no curso da história nacional em 64, se até agora não apareceu na imprensa bibliografia a respeito? O nome de um único agente daquela organização que estivesse lotado no Brasil na época. Nem mesmo umzinho só. Como é possível tanta ação sem nenhum agente? Inversa e completamente, a teoria moreliana do golpe de 64 baseia-se na premissa, tão unânime e indiscutida quanto ela mesma, de que não havia nem séria infiltração comunista no governo João Goulart, nem o menor risco de uma revolução comunista, nem muito menos qualquer ingerência soviética nos assuntos nacionais. A importância vital deste livro reside em que demole a porretada este mito, mostrando que, em contraste com a ausência total dos homens da CIA operando no Brasil naquela ocasião, os agentes da KGB nas altas esferas da República eram documentadamente centenas, talvez milhares. O governo Goulart nunca foi senão uma ponta de lança do imperialismo soviético. Mauro Abranches Kraensky, o tradutor brasileiro, reside na Polônia, que domina a língua polonesa e conhece suficientemente o idioma tcheco, e Vladimir Petrilak, colunista tcheco, não fazem aqui obra de polêmica, muito menos de acusação.
leem e resumem documentos de fontes primárias, sobretudo do Serviço Tcheco de Inteligência, ASTB, com extrema idoneidade científica, e têm o cuidado de não sair carimbando ninguém de agente da KGB, nem mesmo quando há razões de sobra para fazê-lo, enfatizando antes que muitas pessoas mencionadas nesses documentos não passam de inocentes úteis, levados a colaborar com a subversão comunista sem seu pleno consentimento, e às vezes sem clara consciência do que se passava. Ainda assim, o panorama que eles traçam da presença soviética no governo João Goulart ultrapassa as dimensões da mera infiltração e justifica falar mesmo de ocupação. Sem nenhum exagero, a narrativa oficial de 1964 é uma inversão completa e cínica da realidade, dando forros de certeza ao que é mera conjectura, quando não invencionice, e ocultando montanhas de fatos decisivos. Este livro, sozinho, vale mais do que toda a bibliografia consagrada sobre os acontecimentos de 1964. E uma pergunta que ele suscita inevitavelmente é: quanto dessa bibliografia não foi inspirada ou produzido justamente pelos mesmos agentes soviéticos aqui nomeados e fichados? Antes mesmo das revelações aqui estampadas, os rombos da narrativa canônica já eram tão gigantescos que, para não vê-los, era preciso um considerável esforço de auto-hipnose. Vinha, em primeiro lugar, a crença geral de que Goulart fora derrubado, não por ser um joguete nas mãos dos comunistas, mas por ser um patriota, um nacionalista, cujas reformas de base constituíam um assinte e uma ameaça aos interesses do capital imperialista. Mas como podia ser isso, seu malfadado presidente jamais apresentou um único projeto de reforma de base. Todas as iniciativas nesse sentido, partindo do Congresso contra o qual ele tanto esbravejava? Como observei em artigo de 25 de maio de 1914, aqui tem um artigo. Lei da remessa de lucros, que teria sido a causa imediata do golpe, só o que Goulart fez com ela foi sentar-se em cima do projeto, que acabou sendo aprovado por iniciativa do Congresso, sem nenhuma participação do presidente. Se a fúria do capital estrangeiro contra essa lei fosse a causa do golpe, esse teria se voltado não contra Goulart, e sim contra o Congresso. Congresso que, vejam só, aprovou o golpe e tomou, sem pressão militar alguma, a iniciativa de substituir Goulart por um presidente interino. Outro simulacro de prova em favor da tese da intervenção imperialista foi a ajuda que algumas entidades americanas, não a CIA, deram à resistência parlamentar e jornalística anti-Goulart. Ninguém entre os que apelavam a esse argumento fez jamais a seguinte pergunta: se os tais agentes do imperialismo yankee exerciam tanta influência sobre o Congresso e a grande mídia, reunindo condições para um impeachment do presidente, com uma transição legal e pacífica, por que iriam recorrer ao método traumático e desnecessário da intervenção militar? Para sustentar que o golpe começou em Washington, seria preciso provar não que o governo americano ajudou a fomentar uma gritaria difusa contra a situação, mas que os agentes deles participavam ativa e materialmente da conspiração militar em si, entrando em reuniões secretas de generais e discutindo com eles os detalhes estratégicos e táticos da mobilização final. Mas, se não existe sequer indício da presença de um único agente da CIA no território nacional, como poderia haver provas de que essa criatura inexistente fez isso ou aquilo? A tese consagrada mistura numa síntese confusa mais conveniente aos objetivos da propaganda que aos da ciência histórica. A ação pública
com a ação secreta, a atmosfera política geral com as iniciativas concretas dos militares e, fundindo tudo sob a mágica do símbolo interesse imperialista, enxerga uma autoria única e central por trás de processos não só diversos, como antagônicos. De fato, quando o general Mourão partiu de Minas Gerais com suas tropas, ninguém, absolutamente ninguém, num Congresso, o que estava ansioso para se livrar do incômodo presidente, tinha a menor ideia de que houvesse alguma iniciativa militar em andamento. Longe de tramar o golpe, os americanos estavam, isto sim, apostando no que se destinava a ser e poderia ter sido uma alternativa parlamentar à intervenção militar. No mesmo artigo citado, escrevi: todos os jornais do país, até hoje, usam como prova de cumplicidade americana com o golpe a gravação de uma conversa telefônica na qual o embaixador Lincoln Gordon pedia ao presidente Lyndon Johnson que tomasse alguma providência ante o risco iminente de uma guerra civil no Brasil. Johnson, em resposta, determinou que uma frota americana se deslocasse para o litoral brasileiro. Fica aí provado que os americanos foram, se não os autores, ao menos cúmplices do golpe. Mas, para que essa prova funcione, é necessário escamotear 4 detalhes. Primeiro, a conversa aconteceu no próprio dia 31 de março, quando os tanques do general Mourão Filho já estavam na rua e João Goulart já ia fazendo as malas. Não foi nenhuma participação em planos conspiratórios, mas a reação de emergência entre um fato consumado. 2. A frota americana estava destinada a chegar aos portos brasileiros só em 11 de abril. Ante a notícia de que não haveria guerra civil nenhuma, retornou aos Estados Unidos sem nunca ter chegado perto das nossas costas. 3. É a obrigação constitucional do presidente dos Estados Unidos enviar tropas imediatamente para qualquer lugar do mundo onde uma ameaça de conflito armado põe em risco os americanos ali residentes. Se Johnson não cumprisse essa obrigação, estaria sujeito a um impeachment. 4. As tropas enviadas não bastavam nem para ocupar a cidade do Rio de Janeiro, quanto mais para espalhar-se pelos 4 cantos do país, onde houvesse a resistência pró-Jango e dar a vitória aos golpistas, entre aspas. A insistência obstinada numa tese impossível explica-se também o silêncio atordoante com que a mídia e o establishment bem pensante, em geral, receberam a revelação do então chefe da KGB no Brasil, Ladislav Bittman, de que essa mesma tese fora inventada pela própria espionagem soviética, mediante documento falso enviado a todos os jornais na ocasião. De 2001 a 2014, várias vezes tentei em vão chamar a atenção da classe jornalística para o livro de memórias em que o agente tcheco faz essa confissão explosiva. O silêncio cúmplice, o comodismo, a mistura promíscua e obscena de jornalismo com militância esquerdista conseguiram bloquear por meio século o acesso do povo brasileiro não só a fatos como a meras perguntas que pudessem abalar a mitologia dominante. Mas agora a brincadeira acabou. Não só este livro memorável traz a prova cabal e definitiva do engodo, mas surge uma nova situação, bem diversa daquela em que o país viveu nos últimos 50 e tantos anos. Hoje, há um público mais consciente que, desmoronada a farsa do comunupetismo, já não se verga com muitíssimo servil ante a opinião do Beautiful People, jornalístico e universitário. Hoje eu engasguei. O trabalho paciente e consciencioso de Vladimir Petrilak e Mauro Abranches Kraensky vai com certeza encontrar uma plateia atenta e sensível, madura, para desprezar o argumento autoritatis e sobrepor a lenda à realidade. Olavo de Carvalho, Pittsburgh, Virgínia, 25 de outubro de 2017. Nenhum homem neste mundo conhece toda a verdade.
Aquilo que nós, seres humanos, chamamos de verdade é somente a sua busca. A busca pela verdade só é possível em uma discussão livre. Por isso, o regime comunista que a proíbe é, por forças das coisas, uma grande mentira. Ao nos encontrarmos em um mundo que respeita a liberdade individual e a liberdade de pensamento, devemos fazer todo o possível para não estreitar os horizontes do pensamento, mas ampliá-los, não limitar a discussão, mas ampliá-la. Joseph Maquiavski, 1902-1985. Então, pessoal, essa foi o prefácio. Agora vem a nota. O leitor encontrará a seguir uma série de imagens dos documentos oficiais dos serviços secretos comunistas. Elas também estão disponíveis com melhor definição e tamanho real no website www.stbnobrasil.com. Ok? Fiquem todos com Deus. Bom dia e até amanhã, pessoal.